Olha essa, a Polícia Civil prendeu um casal, cara, responsável por recrutar integrantes para uma facção criminosa aqui no DF. Com eles também foram encontrados aí maconha, cocaína, uma pistola, gente, calibre 380. Coloca o Tatuzinho aqui comigo, vambora ao vivo, porque eu quero entender melhor essa história aí. Tatu, que história é essa, meu irmão? Conta você. Pois é, Fred, nós já estamos aqui na cidade de Braslândia e foi aqui, Fred, que a Polícia Civil, a 18ª DP, tem como delegado chefe Luiz Fernando Cocito, os policiais cumpriram aí mandados de prisão e também busca e apreensão, tanto em Braslândia, Fred, bem como na cidade de Samambaia. 2 suspeitos detidos, uma mulher e um jovem, que estariam aí, recebendo ordens de dentro do presídio para recrutarem pessoas para essa facção criminosa conhecida que surgiu lá nos presídios do estado de São Paulo, PCC. Para entendermos melhor, Fred, essa operação que foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira, ao meu lado o delegado Luiz Fernando Cocito. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que foi esse trabalho? Foi investigação, doutor? Boa tarde a todos, boa tarde, Fred. Pois é um trabalho de poucas semanas, conseguimos identificar recados que foram transmitidos da penitenciária 1 do DF aqui para Braslândia, com um comando que veio de um presidiário famoso, faccionado. O comando era de recrutamento de jovens para a facção PCC em Braslândia. Monitoramos esse sujeito e percebemos que ele estava recrutando garotos aqui em Braslândia e aliado com a esposa do faccionado, os dois em prévio ajuste para recrutamento de membros do PCC em Braslândia. Agora, doutor, nesses cumprimentos de mandados de prisão, busca e apreensão, tanto lá em Samambaia bem como aqui em Braslândia, o que vocês conseguiram apreender? Bom, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, muito entorpecente, em doses unitárias, em contexto fático de varejo, bem identificado. Uma pistola 380 na casa dela também. Então, os dois presos por tráfico, ela também por posse irregular de arma de fogo. E muitos comandos, muitas cartas de faccionados transmitindo recados para ela, o que vai ser analisado com bastante calma. É isso que eu queria perguntar para o senhor, doutor. Cartas, mensagens, tudo isso vem na questão do inquérito policial, da investigação, inclusive falas de que, por exemplo, Braslândia, que a gente sabe que é uma cidade que está mais localizada, um pouco afastada do plano, área rural, já divisa com o estado de Goiás, Padre Bernardo, falando da questão da tranquilidade de Braslândia e de que essa facção criminosa, que é responsável por vários crimes, entre eles tráfico, homicídios, tocar o terror nas cidades, havia essa conversa dessa tranquilidade, que tinha que acabar um pouco essa tranquilidade, né? Pois é, esse faccionado, ele tem uma história aqui com Braslândia. Ele começou no crime aqui em Braslândia, depois enveredou pela explosão de caixas eletrônicos em 2015, foi preso também em 2018, mas ele tem uma história e uma certa moral no crime aqui de Braslândia. E ficava muito inquieto no presídio com a tranquilidade da cidade. Então, os comandos que foram passados, olha, a cidade tem que voltar a viver dias de caos, a cidade tem que voltar com as suas guerras de sangue. Tudo isso foi identificado pela polícia e a gente não pode deixar acontecer. E, doutor, o que chama a atenção é que o filho dele foi preso nessa operação Sicário e um rapaz muito jovem que já estava, ou seja, sendo uma espécie de professor, recrutando essas pessoas para integrarem essa facção criminosa, né? Recrutando e com auxílio da esposa do faccionado, que também é membro do primeiro comando já há vários anos. Está proibida de visitá-lo em razão de contatos que eram passados de dentro do presídio para ela, então ela não pode sequer visitá-lo. É bom frisar que esse faccionado do PDF-1 estava até outro dia no regime disciplinar diferenciado, dada a sua periculosidade, Fred. Então, nós precisamos transmitir também tudo que foi apurado aqui para a vara de execuções penais, para que a gente volte a ter uma cadeia dura para esse camarada, para que ele pare de transmitir esses comandos aqui para a nossa cidade. Fred, nesse bate-bola, você no estúdio, eu aqui na rua, alguma pergunta a fazer para o delegado Luiz Fernando Cocito, meu irmão? Cara, o Cocito é um grande amigo aí, é um cara que rala e traz resultados como esse aí, de grandes histórias, inclusive. Agradeço ao Cocito, mas quero saber o seguinte, um casal preso, só que esse negócio de facção, meu irmão, é grande. Tem mais pessoas sendo investigadas aí por conta dessa facção e de envolvimento com esse casal? Doutor Fred, no estúdio, pergunto para o senhor com relação a essa investigação. Operação Sicário, hoje foi cumprida esses mandados, busca e apreensão, prisão também, 2 detidos, né, esse casal. Há a suspeita nessa investigação, que lógico, essa investigação também continua, de outras pessoas envolvidas para serem investigadas, apuradas nessa história?
Sim, o que é muito triste, Fred, que a gente coloca para a população, a gente que já passou por Braslândia há 10 anos atrás, antigamente as pessoas se matavam aqui nas chamadas guerras de sangue, disputando quase nada, se matavam porque viviam em regiões diferentes da cidade. Infelizmente, nós temos alguns faccionados. E o comando da facção transmitiu um recado para essa garotada: ó, para de se matar aí, vamos vender droga. Vender droga é muito mais interessante, a gente vai lucrar muito mais. Então, esse é o ponto de partida, Fred. A gente tem outros investigados, vamos colher muita coisa nesses telefones que foram apreendidos, tudo com ordem judicial, e vamos estender isso aqui, contando com o apoio também da Polícia Especializada. Já transmitimos as informações iniciais para a Draco, que faz parte do DECOR. Então, vamos reunir esforços para tentar identificar aqui em Braslândia quem são os membros, mas não só do PCC, como também do Comando Vermelho. Inclusive, doutor, o senhor chegou agora recente como delegado-chefe da unidade de Braslândia e já está ficando a par de toda a situação do que acontece, não só no meio urbano, que a gente estava comentando, Vila São José, mas também até as áreas rurais, que a gente sabe que Braslândia é uma importante área rural do Distrito Federal. Sim, temos que evitar qualquer tipo de recrutamento. Braslândia é uma cidade tranquila, vive dias de paz. A gente não vai admitir que delinquentes venham para cá tentar recrutar para facções criminosas. Então, o recado já foi dado hoje, continuamos com a investigação e vamos chegar a todos eles. Aí, Fred, mais alguma pergunta a fazer, meu irmão? Não, só parabeniza aí, gente. É triste a gente ver facções, mas eu já falei e vou falar pela milésima vez, aqui dentro de Brasília vocês não vão se criar. Estão colocando mulheres aí para ver se despista a polícia. Não despista, não despista. Aqui facção criminosa não vai se criar. Cocito, um abraço grande, me lembro muito bem da época lá de Braslândia, que você trabalhou demais, é uma cidade que eu amo, tenho amigos lá, inclusive, viu? Tamo junto, valeu mesmo, parabéns à Polícia Civil, gente, ó.